Hoje à noite, o caráter pactual do culto solene. E faz algum tempo, não me lembro quando, mas nós tivemos uma aula aqui sobre o que é um culto. Eu peguei o Levítico 23 e nós consideramos o aspecto do culto sendo chamado uma assembleia solene e uma santa convocação. Vocês se lembram que nós vivemos toda a nossa vida diante da presença do Senhor, mas em momentos especiais nós entramos na presença do Senhor de uma forma especial. E isso também no Antigo Testamento. O povo de Deus vivia diante da presença do Senhor em todo momento, mas tinha momentos de encontro especial entre o Deus da aliança e seu povo pactual. Isso se chamava uma assembleia solene, uma santa convocação. Agora, hoje, eu quero falar um pouco mais sobre este culto solene que tem caráter pactual e especialmente focar hoje à noite sobre a questão quem deve participar. E nas próximas aulas nós iremos tratar mais sobre outros aspectos do culto pactual. Nós vamos abordar hoje à noite o culto pactual no Antigo Testamento. Nós veremos a participação de todo o povo da aliança, a congregação do Senhor. Veremos o culto pactual no Novo Testamento e veremos que as crianças não deixam de fazer parte da congregação do Senhor no Novo Testamento. Mesmo se a maioria das igrejas que se dizem evangélicas hoje em dia não consideram as crianças como fazendo parte da congregação do Senhor. Veremos objeções à participação das crianças e veremos o perigo de não participação das crianças e, finalmente, algumas sugestões práticas para os pais. Eu quero advertir vocês que eu estou dando esta aula hoje à noite pressupondo que você tenha um entendimento da doutrina da aliança e pressupondo que você tenha entendimento do status santo que os filhos dos crentes têm diante dos olhos de Deus e perante a igreja. Se você não tem esse entendimento, alguns aspectos vão soar meio estranho para você hoje à noite, mas tudo bem, podemos conversar, vocês podem tirar dúvidas depois. Então, o culto pactual no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Deus é um povo santo, um povo pactual, é chamado para cultuar a Deus. Salmo 50 é um salmo no qual Deus chama seu povo, ele reúne seu povo para conversar com seu povo exatamente sobre isso, sobre culto. Que tipo de culto eles deveriam prestar? Vocês se lembram que em Salmo 50 Deus reclama com seu povo porque eles estão fazendo todas as coisas externamente certinho, mas não estão chegando com o coração correto diante dele. Estão tratando Deus como qualquer um dos deuses por aí, que você faz todas as coisas certas e aquele Deus vai, então, retribuir, dando a você as bênçãos que você deseja. E Deus, ele fica irado com esse tratamento que ele está recebendo do seu povo. Mas veja como ele chama o seu povo a estarem na presença dele. Alguém pode ler os 3 versículos aqui? Então nós temos alguns aspectos aqui. Nós temos o povo de Deus, é um povo santo e é um povo pactual. E quando você lê esses versículos, você lê sobre Deus tendo um encontro pactual com o seu povo, convocando o seu povo e falando com o seu povo sobre o que é culto correto, como ele deve ser adorado. E, neste contexto, ele se apresenta como um fogo consumidor. Esses elementos voltam no Novo Testamento em um certo lugar. Alguém pode me dizer em que capítulo nós temos os mesmos elementos no Novo Testamento? Que Deus é um fogo consumidor, que ele tem que... Hebreus capítulo 12. Né?
Hebreus 12 tem ecos aqui do Salmo 50. Então, Deus chama seu povo, o povo da aliança, e quer tratar com eles sobre culto. Quem são este povo da aliança? Quem faz parte do povo do pacto? Bom, voltamos para Deuteronômio 29, 9 até 13, e deixe-me ler por causa da fita. Guardai, pois, as palavras deste pacto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os vossos cabeças, as vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, a saber, todos os homens de Israel, os vossos pequeninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, tanto o rachador da vossa lenha como o tirador da vossa água, para entrares no pacto do Senhor vosso Deus, e no seu juramento que o Senhor vosso Deus hoje faz convosco, para que hoje vos estabeleça por seu povo, e ele vos seja por Deus, como vos disse e como prometeu com juramento a vossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus está firmando uma aliança. Com quem? Veja quem está lá. Tem os líderes, tem os homens, tem as mulheres, tem as crianças e até tem os servos, porque no Antigo Testamento o servo quase fazia parte da família. Ele vivia como uma parte da sua casa e por isso participava também na aliança. Não é como hoje que se tiver um servo vai ser uma pessoa que vive uma vida separada e vem prestar serviço em sua casa. Naquela época fazia parte da sua própria casa. Então, o povo da aliança que é convocado para adorar a Deus é um povo que inclui homens, mulheres e crianças. Em Deuteronômio 29, 14 e 15, nós lemos: Ora, não é somente convosco que faço este pacto e este juramento, mas é com aquele que hoje está aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco. O que Moisés está dizendo aqui? Está dizendo, Deus está fazendo um pacto com as pessoas que estão aqui e com as pessoas que não estão aqui. Descendentes. Ele não está dizendo que Deus está fazendo pacto com o povo de Israel e com os gentios que não estão. Não, está falando sobre pessoas que virão no futuro. Então, temos que ter na nossa mente uma ilustração, um conceito que o povo daquela época conhecia muito bem. É o quadro de um grande rei poderoso, vitorioso, que vem. Ele subjugou um rei vassalo, um rei menor, inferior, e este rei com seu país vem se curvar diante do grande rei, e o grande rei faz uma aliança, um pacto, e diz: veja bem, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês, vocês vão me servir, e aqui são as normas que vão reger nosso relacionamento. Vocês vão me tratar assim, 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 assado, e eu vou cuidar de vocês assim, 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 assado. E é isso que Deus está fazendo aqui em Deuteronômio. E quando o povo estava vendo tudo isso, eles sabiam muito bem o que estava acontecendo. É um tipo de relacionamento bem conhecido naquela época. Então, quando Deus diz através de Moisés que também os filhos estão incluídos, todo mundo entendia. Porque quando aquele pequeno rei vassalo fazia aquela aliança com o rei grande, ele sabia muito bem que quando ele iria se aposentar ou morrer, e seu filho iria assumir o trono, que o rei grande iria esperar que o filho iria continuar dentro da aliança. Não era uma coisa individual só com aquele rei, mas era alguma coisa perpétua com o rei e com sua descendência, com todo o povo. Então, não seria possível o filho assumir e dizer: não, eu não fiz, eu não assinei nada, não tem nada a ver comigo, foi com meu pai, eu sou uma pessoa diferente. Não. Ele dizendo isso, o grande rei iria chegar e aplicar os castigos e punições previstas na aliança. Então, isto é o contexto que nós temos aqui em Deuteronômio. Verso 22, do mesmo capítulo, Deuteronômio 29. Pelo que a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós,
E o estrangeiro que vier de terras remotas dirão ao ver as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido. Então está falando sobre as pessoas no futuro, as gerações vindouras, vão perceber, quando o povo quebrar a aliança, vão perceber Deus aplicando os castigos. E nos versos 25 até 29, então se dirá: porquanto deixaram o pacto do Senhor, o Deus dos seus pais, que tinha feito com eles, quando os tirou da terra do Egito, e se foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que eles não tinham conhecido, e que lhes não foram dados. Por isso é que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, com furor e com grande indignação, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Então, Deuteronômio 29, verso 29, é no contexto de Deus fazendo aliança. E neste relacionamento, não é para Israel ficar imaginando o que Deus possa estar pensando ou possa estar decretando, não tem nada a ver com eles. Cabe a eles receberem a palavra revelada e cumpri-la. Ponto final. Como aquele rei vassalo não deve imaginar, não, eu acho que o grande rei vai querer isso, tem esses planos e vai pensar assim. Não. Não compete a ele. Ele vai receber a aliança, ele vai receber suas atribuições e seus deveres, ele vai cumprir. Ponto final. E seria muito bom se hoje em dia o pessoal parasse um pouco de tentar imaginar sobre os decretos e os pensamentos de Deus e se contentasse com a revelação, vivendo conforme a revelação. Teria menos problemas teológicos nos nossos dias. Então, foi firmada a aliança e também foi implementada um padrão, uma norma que todos os 7 anos tinha que ser feito uma leitura da lei inteira, de todas as provisões e padrões, normas da aliança. Eu não vou ler tudo isto, mas aqui Moisés deu ordem que cada 7 anos a lei inteira vai ser lida. Veja lá, no verso 12, vai ser o povo inteiro congregado, homens, mulheres, pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro das vossas portas. E veja que é, no verso 13, para que os filhos que não a souberam ouçam. Então, toda criança, antes de chegar a 7 anos, já teria presenciado a leitura da lei. Josué capítulo 8, Josué aplica já esse tipo de leitura para o povo inteiro. Veja que ele leu a lei naquela cerimônia da reafirmação da aliança, antes de entrar na terra de Canaã. E ele lê a lei perante toda a congregação de Israel, as mulheres e os pequeninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Veja que a palavra para pequeninos se refere a crianças que estão aprendendo a andar. São crianças pequeninas mesmo. E quando nós chegamos em 2º livro de Crônicas, capítulo 20, verso 3 até 5, Josafá está com medo da ataque dos amonitas e dos moabitas. Eles vêm guerrear contra Israel, então ele reúne o povo inteiro. E veja, eles buscaram o Senhor, e veja lá no verso 5, ele se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. É um culto. O povo está entrando na presença de Deus de uma forma especial. Quem está lá? Bom, é a congregação que está lá. E a palavra em hebraico é kahal. Significa todo mundo. No Antigo Testamento, a palavra kahal, ou com o artigo hakahal, é uma referência a todo mundo que faz parte da igreja no Antigo Testamento.
Veja lá no verso 9. Ele disse: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Aqui o povo de Deus está na presença de Deus, na casa de Deus. Não pode ficar mais claro. Quem faz parte desse povo? Veja lá. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Está vendo aqui? Fala sobre os filhos e fala sobre os pequeninos. Quer dizer, também os filhos pequenos. Está enfatizando isso. Mesma palavra que já encontramos. Uma referência às crianças que estão aprendendo a andar. A palavra em hebraico tem a ideia de ficar meio assim, tentando manter o equilíbrio. E quando nós chegamos em Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém, depois da volta do exílio. E naquele dia ofereceram grandes sacrifícios. Aqui tem culto de ações de graças. Se alegraram, pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, do modo que o júbilo de Jerusalém se fez ouvir longe. Mulheres e crianças participando no culto solene do povo de Deus. Quando nós chegamos no Salmo 100, que é um salmo que chama o povo de Deus à adoração, você vê que este chamado é para todo o povo se reunir, e este chamado é para o povo de geração em geração. É o culto pactual de um povo pactual. Chegamos em Joel, capítulo 2, 15 e 16. Joel está anunciando juízo sobre o povo de Deus. Eles foram desobedientes, ele está anunciando que vem as maldições da aliança sobre o povo. E só abrindo parênteses aqui, no Antigo Testamento, os profetas não são apenas pessoas que ficam predizendo as coisas, profetizando o que vai acontecer, como um tipo hoje em dia o pessoal pensa de profeta, que vai dizer, não, mês que vem você vai viajar num grande pássaro de ferro, coisa assim, né? Ou você vai viver somente pela fé daqui em diante, coisa assim. Não, a grande maioria do trabalho dos profetas no Antigo Testamento é lembrar ao povo da aliança, à lei e ao testemunho, diz Isaías. Os profetas chamavam o povo de volta à aliança. Quando todos os profetas quase ficam falando aquelas palavras tão duras sobre juízo e sobre destruição e desolação, eles estão apenas lembrando ao povo as maldições da aliança que já tem lá em Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio. E quando eles profetizam bênçãos e consolação e perdão, eles estão apenas aplicando aquilo que Deus já falou na aliança. Ele disse, quando vocês voltam e se arrependem, então eu vou restaurar vocês. Eles estão lembrando aquilo que já foi escrito. Sim, muitas vezes também eles falam coisas sobre o futuro, mas eles não falam apenas coisas sobre o futuro, de jeito nenhum. Então Joel está anunciando o juízo sobre o povo infiel, e ele, neste contexto, Deus, como ele sempre se lembra, em meio do juízo, ele se lembra da misericórdia. É impressionante como você lê no Antigo Testamento, quando Deus fala de uma forma tão dura, e de repente ele fala de uma forma tão, com tanta ternura. Ternura, palavra certa. E aqui também, ele diz, pelo profeta, ele chama o povo para se reunir, porque ele quer dar mais uma chance para o povo se arrepender. Então ele diz, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Esta palavra é a mesma frase que nós temos lá em Levítico 23. É uma referência a um culto solene, uma santa convocação. Congregai o povo, santificai a congregação,
Ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. A congregação, a palavra aqui para congregação é kahal, que é uma palavra que se refere a todo mundo, incluindo as crianças. E, se isso não fosse suficiente, tem aqui, enumerar os meninos e as crianças de peito. Isso é importante, muito importante, para nosso entendimento da participação dos bebezinhos na Igreja de Cristo no Novo Testamento. E nós vamos ver isso agora, porque isso nos faz pular, de Joel 2, nós pulamos para o Novo Testamento. E se nós pulamos de Joel 2 para o Novo Testamento, vamos pousar em que capítulo? Atos capítulo 2. Porque Pedro, no dia de Pentecostes, cita exatamente este capítulo aqui. Ok? Joel 2. Porque a esta congregação reunida, vamos para o Novo Testamento aqui, o culto pactual no Novo Testamento, e vamos, em primeiro lugar, começar lembrando do Antigo. Porque lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, Pedro cita a promessa que Deus deu àquela congregação reunida lá em Joel 2. Qual foi a promessa que Deus deu a Hakahal de Israel, a assembleia, a igreja reunida, incluindo os velhos, e os meninos e os bebezinhos? Qual foi a promessa que ele deu? Bom, a promessa que ele deu àquela congregação, Pedro cita. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Está citando aqui de Joel 2, tá? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne? Quer dizer, todo ser humano no mundo inteiro? Toda a carne é uma referência a quê? A quem? O povo de Deus. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, lá em Joel 2, antes desta citação de Pedro, ele deu consolo imediato, dizendo, veja bem, eu não me lembro aquele gafanhoto. O gafanhoto já comeu muita coisa, mas eu vou restaurar a comida que vocês ficaram passando fome por causa do meu juízo, mas eu vou dar mais comida para vocês. Ele fala, em primeiro lugar, de alívio no curto prazo. Mas depois ele diz, e acontecerá nos últimos dias, ele dá também uma profecia para alívio no futuro, lá em Joel 2. E este alívio futuro compreende duas coisas. O gracioso perdão para todos que se arrependem dos seus pecados, porque lembre-se que Joel 2 é no contexto de juízo sobre rebelião, juízo sobre desobediência. E naquele contexto Deus diz, bom, mas para todo mundo que invocar o meu nome, todo mundo que se arrepender, eu vou perdoar. Então, perdão dos pecados e recebimento do Espírito. São essas duas coisas que são prometidas para todo o povo, incluindo os bebezinhos. A promessa do perdão e do Espírito foi dado às crianças de peito. Está vendo aí? Está em preto e branco lá. O Espírito Santo fez questão de afirmar que os bebezinhos também têm esta promessa. E por isto, Paulo diz o seguinte em Atos 2, Pedro diz nos versos 38 e 39,
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que ele está prometendo a todo mundo? Está prometendo que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. E você recebe remissão dos pecados. Foi uma das promessas, não é? De Joel 2. E também você receberá o dom do Espírito Santo. Foi a outra promessa de Joel 2, não foi? Perdão e o Espírito. Quem pode esperar nesta promessa? Veja o verso 39. Porque a promessa, qual promessa? A promessa de receber o Espírito, a promessa de receber perdão. A promessa vos pertence a vós, a vossos filhos. E a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora, o que isto significa para a membresia dos bebezinhos na Igreja de Cristo, depois de Pentecostes? Tem alguns que querem evitar e fugir das consequências disso. Eles, não, mas também fala sobre todos que estão longe, que eles tentam jogar fumaça para tentar evitar as conclusões. Mas se alguém tiver essa pergunta na sua mente, tem uma resposta para isso, só que não faz parte do estudo hoje à noite. Mas eu posso falar, se você quiser. Vamos em frente. O povo de Deus, então, é um povo santificado, um povo pactual, um povo reunido, HaKahal, a congregação do Senhor. E no Antigo Testamento, esta frase, Kahal Yahvé, que significa povo do Senhor ou a congregação de Yahvé. Esta frase, os nossos irmãos, os nossos amigos que traduziram a Septuaginta, eles traduzem da seguinte forma: Synagogen Kuriou. O que significa isto? Eu sou meio surdo, você tem que gritar. Sinagoga, sinagoga do Senhor, mas que significa assembleia ou congregação. A referência original de sinagoga não é ao prédio, mas é ao povo reunido. Então, isso é Números 16. Em outro lugar, a mesma frase, Kahal Yahvé, é traduzida por Ecclesia Kuriou, que significa o quê? Assembleia do Senhor, ou Igreja do Senhor. Não, de Deus não, porque Kuriou é Senhor, não é Deus. Seria Theo, se fosse Deus. Isso é em Deuteronômio 23. Então, nós temos... Isso é interessante, porque lá em Tiago 2, verso 2, nós temos: porque se entrar na vossa reunião algum homem, você se lembra? Tiago fala sobre um rico entrar e tal. Essa palavra reunião, no grego, é o quê? É sinagoga. No grego original, a palavra sinagoga lá. Tiago é uma das primeiras cartas. Então, o povo de Deus se reunia onde? Se reunia em sinagoga. Porque sinagoga significa apenas assembleia, reunião. Então, Tiago naturalmente usa... Nós pensamos sinagoga, nós pensamos logo sinagoga de Satanás, nós pensamos assim, judeus, coisa... a gente repudia. Mas a palavra, na época de Tiago, ainda significava a reunião. A reunião de quem? Do povo de Deus. Então está lá. Só que muitas traduções não traduzem, porque nós, hoje em dia, temos outros pensamentos sobre o que significa esta palavra. E lá em Timóteo, Paulo diz, para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. O que é a casa de Deus? Ele está se referindo a quê? A igreja? Mas o que é a igreja? É o povo
Tá? Eu estava lendo os princípios litúrgicos da Igreja Presbiteriana hoje. E se referiu aos prédios, dizendo que isso é a casa de Deus. Casa de oração. E por isto não deveria ser usado para qualquer outro fim, só para culto. Isso não é bíblico. Isso é o catolicismo romano. A casa de Deus não é o prédio. Quando nós dizemos, ficamos alegres de subir para a casa do Senhor, estamos nos referindo à casa do Deus vivo, que é feita de pedras vivas. O templo do Senhor. Nós chamamos, eu não sei, eu não tenho palavras em português para descrever minha reação quando eu ouço pessoas dizendo, nós estamos no templo. O templo. Eles falam sobre o prédio como um templo. Que isso? Catolicismo romano, pior, é voltar para o Antigo Testamento. O templo é o povo. E se o povo está reunido na rua, ou debaixo de uma árvore, em algum lugar, no campo, ou no prisão, não importa onde está o povo, lá está o templo do Senhor, a casa de Deus. É uma coisa espiritual. O Espírito Santo habita no templo. E Paulo diz, vós sois templo do Senhor. Então, como é possível que hoje em dia nós chegamos a uma ignorância tão grande de chamar um prédio o templo? É uma vergonha. E mostra o baixo nível de entendimento bíblico que nós temos em nossos dias. O problema não é de usar o auditório onde se realiza cultos para boate. O problema não é que está fazendo lá e que seria melhor fazer em outro lugar. O problema é fazer em primeiro lugar. O crente não quer organizar um boate. Eu já cultuei em igrejas que faziam uso de um ginásio, de uma escola. E no domingo colocava cadeira e realizava culto. E durante a semana era usado para basquete. A igreja, o povo, nós temos sangue católico romano em nossas veias. Nós não conseguimos escapar desta superstição. Nós gostamos de falar muito, especialmente nós que amamos a fé reformada. Espírito e verdade. Sabe o que é? Espírito e verdade significa que o prédio não importa. E quando Deus concede um lugar onde nós podemos reservar, é uma bênção. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim. Mas logo, nós começamos a acrescentar ou atribuir àquele lugar uma santidade especial que não tem. Quando a igreja não está reunida naquele auditório, por mais lindo que seja o prédio, Deus não está mais presente lá do que lá na calçada. E nós, com nossa superstição católica romana, nós entramos no prédio durante a semana. Quando a igreja não está lá. Não é o templo. O templo está lá trabalhando na escola, em casa. O templo é a igreja. O Espírito Santo habita na igreja. Temos que colocar isso na nossa mente. E a Bíblia diz isso. E naquele prédio, é um prédio. E tem mais presença de Deus em sua casa, onde você tem seus outros irmãos em Cristo reunidos, do que tem lá no prédio quando você está lá sozinho. Porque lá, bom, você é templo do Espírito Santo, você mesmo, né? Mas se você está lá sozinho, tem menos presença de Deus, se podemos quantificar, do que quando você está lá com um grupo de crentes na praia, por exemplo. Então temos que arrancar esse catolicismo romano e, desculpe criticar os princípios litúrgicos da Igreja Presbiteriana. Tá bom. O Novo Testamento atribui à igreja as mesmas descrições que a Bíblia dá ao povo de Deus no Antigo Testamento. Nós não somente temos sangue católico romano em nossas veias, que nós temos que nos desfazer disto, mas também nós temos a praga de dispensacionalismo. Estou ofendendo muitas pessoas hoje à noite, eu acho. Mas nós pegamos, como se chama? Tesoura, hein? E nós cortamos, nós rasgamos a Bíblia.
em duas partes. E nós rasgamos a obra de Deus na redenção do seu povo em duas partes. A Bíblia não conhece isso. Pedro, ele fala sobre a igreja em termos que a Bíblia usa para descrever o povo de Deus no Antigo Testamento. Veja aí, ele chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E veja lá em Êxodo 19, onde também Deus fala que sereis a minha possessão peculiar, povo de propriedade exclusiva. Hein? Sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São as mesmas descrições que são dadas a Israel, que são dadas à igreja. Por quê? Porque a igreja é uma outra entidade igual a Israel? Não. Porque a igreja e Israel fazem parte da mesma entidade. E a coisa que mais comprova isto é Romanos capítulo 11, que nós não temos tempo para abrir agora, mas Romanos 11, Paulo usa a ilustração de uma árvore, uma oliveira. E ele diz que os judeus, o povo de Deus descrente do Antigo Testamento, foram cortados daquela oliveira. Os galhos descrentes, infrutíferos, secos e mortos, e foram enxertados na oliveira os gentios. Só Romanos 11. Você não precisa de nenhuma coisa mais para acabar com todo o dispensacionalismo que existe. Só Romanos 11. Paulo não fala sobre Deus plantando uma segunda árvore, porque a primeira árvore não deu fruto, então Deus foi para plano B e plantou uma segunda árvore que vai frutificar, mas depois ele vai voltar para a primeira árvore, não, e depois lá no céu vai ter dois. Não. Ele fala sobre uma árvore. E nesta árvore tinha galhos que não produziam. Deus cortou, enxertou os gentios. Então os gentios entraram na árvore cujo tronco é os patriarcas, é Abraão. Por isso Romanos 4 fala que Abraão é o pai de todos os crentes. Por isso, quando nós hoje estamos vendo brasileiros e australianos e canadenses e até americanos entrando no reino, nós estamos vendo sido cumprido a promessa de Deus a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, que todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Nós temos uma unidade no povo de Deus. Abraão é pai de todos os crentes. Ele é tronco da árvore que comporta todos que têm fé em Jesus Cristo e que são salvos nele. Então, não iniciou-se uma nova instituição que se chama a igreja. No dia de Pentecostes, Pedro não abriu lá no cartório uma nova empresa eclesiástica chamada a Igreja Cristã. Dizendo, agora estamos fora do povo de Deus de Israel, estamos abrindo uma nova denominação que se chama Igreja Cristã. De jeito nenhum. Veja que ele fica citando só o Antigo Testamento, aplicando as promessas ao povo de Deus do Antigo Testamento, ao povo de Deus em sua frente. E dizendo, o povo de Deus é para vocês, porque vocês são judeus. É para vossos filhos, porque seus filhos são filhos que já receberam esta promessa lá em Joel 2. E, sabe o que mais? Neste dia de Pentecostes, quando Deus está revertendo a maldição de Babel, Ele está concedendo que as pessoas, em vez de ter confusão de línguas, estão entendendo uns aos outros. Neste dia, está se cumprindo também o que Joel fala, lá em Joel 2, e também muitos outros profetas falavam, incluindo Isaías, em muitos lugares, que as nações um dia vão ter o direito de entrarem no povo de Deus. Isto é, aqueles que ainda estão longe, que Deus vai chamar. Os rabis falavam dos gentios desta forma, são aqueles que estão longe. Então, no dia de Pentecostes, Pedro está dizendo, a promessa do povo de Deus é para vocês, e também os gentios agora podem entrar no povo de Deus e compartilhar com as mesmas promessas.
tudo isso para dizer que nós temos que entender que quando nós chegamos no Novo Testamento, se é para as crianças ficarem fora da membresia da igreja, como é o pensamento de quase toda a igreja evangélica dos nossos dias, não entendam as crianças como membros da igreja. E até pessoas que dizem reformadas, se dizem reformadas, quando você pergunta quantos membros tem sua igreja, vão dizer, não, X. Aí eu sempre pergunto, mas e as crianças? Por exemplo, perguntando a muitos presbiterianos, que são os únicos que batizam crianças. Aí tem X membros. Mas assim, e com as crianças? Ah, sim, com as crianças tem mais. Mas eles não são membros? Se era para os filhos não receberem mais este direito que eles tinham no Antigo Testamento, nós iríamos esperar alguma revelação bem específica de Deus. Por exemplo, os sacrifícios se acabaram. E nós temos Hebreus, um livro inteiro que mostra passo por passo, detalhe por detalhe, que os sacrifícios não têm mais valor. Acabou. E nós não temos nenhuma coisa para dizer que criança não faz mais parte do povo de Deus. O problema é que pessoas abordam a questão tudo de cabeça para baixo, dizem, cadê o versículo que diz que criança tem que fazer parte da igreja? Cadê o versículo que diz que a mulher tem que fazer parte da igreja? Que absurdo é esse? O povo de Deus é o povo de Deus. É Hakahal, Yahvé. É sinagoga curios, é eclesia curios, é a igreja. Eu não estou falando línguas aqui, eu estou citando grego. Tem algumas caras meio desconfiadas aí. Calma. Ok? Então, é a igreja, a congregação de Deus. E quem faz parte é quem sempre fazia parte, os crentes e os seus filhos. E por isto Paulo fala aos Efésios, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Ele se dirige à igreja como? Lá no início de Efésios. Alguém pode ler Efésios, a saudação? Bom, deixa-me ler então. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele está se referindo aos santos. São pessoas separadas do mundo e separadas para o serviço de Deus. E entre esses santos, entre esses fiéis que estão debaixo da graça e da paz do Deus, nosso Pai, ele se dirige aos filhos. Fazem parte da igreja. Paulo não diz, os filhos, não, um dia talvez vão tomar uma decisão para aceitar Jesus, mas até lá, não, fazem parte. Ele se refere aos filhos como fazendo parte da igreja. Veja o que ele diz, vós filhos sede obedientes aos vossos pais no Senhor. E diga, como é possível ele falar aos filhos dessa forma se os filhos não fazem parte da igreja? A igreja é o corpo do Senhor. Quem faz parte da igreja faz parte do corpo do Senhor, está no Senhor. Então, se ele está dizendo aos filhos que eles têm que ser obedientes aos seus pais no Senhor, é porque eles estão no Senhor. O que é estar no Senhor? Está na eclesia curio, na igreja do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. E veja aqui, eu já disse que estão no Senhor, mas ele agora aplica aos filhos as normas da aliança. Como ele pode fazer isso? Se as crianças não fazem parte. As crianças estão debaixo da obrigação pactual, que Deus tem um pacto com seu povo. E as 10 palavras da aliança, os 10 mandamentos, são o resumo e a essência, o cerne que descreve este relacionamento entre o Deus da aliança e o povo da aliança. E Paulo impõe estas obrigações pactuais, deste relacionamento pactual, sobre as crianças. Por quê? Porque eles fazem parte. Estão no Senhor.
E também, portanto, para eles também valem as promessas, não somente as obrigações da aliança, mas também as promessas e bênçãos da aliança. Porque ele diz, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E, finalmente, ele chama os pais a cumprirem sua obrigação de Deuteronômio 6, de criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Basta ler a Bíblia e não tem como fugir do fato que os filhos dos crentes fazem parte do povo de Deus. Os filhos dos crentes fazem parte de um povo santificado. 1 Coríntios 7,14, se você não entende a aliança, você não tem como explicar este versículo. Não tem. Eu tive um bom amigo arminiano e anabatista. Um homem que eu gosto muito dele. Ele me ensinou grego no início, lá no Canadá. Ele se dizia arminiano, mas não era. Assim, você sabe, esse tipo de arminiano que de fato não é. Você vê que ele é uma pessoa que ele reconhece a graça do Senhor, ele é humilde, ele sabe que ele é totalmente independente, mas ele fica com medo de diminuir a ênfase sobre a responsabilidade do homem. Ele tem medo que isso vai deixar as pessoas, assim, descuidadosas e vivendo de qualquer jeito. Eu sou salvo e tal. Então, a teologia, ele não conseguia falar corretamente a teologia, mas na sua vida, na sua postura, na sua piedade pessoal, eu podia perceber um verdadeiro crente. Mas ele não cria que os filhos fazem parte da igreja. Aí eu perguntei a ele, mas esse versículo aqui? Aí ele disse, bom, esse versículo é meio difícil. Eu não vou basear uma prática sobre um versículo que é meio difícil para interpretar. E uma vez eu estive assistindo televisão, que eu faço umas 2 vezes por ano, e eu estava vendo R.R. Soares. E é bom que eu não tenho televisão em casa, porque minha esposa fica doida, porque eu fico olhando essas coisas. Não por causa de gostar, mas eu fico... Como é possível que pessoas falam coisas dessas? Como é possível que tem essas coisas passando na televisão, que pessoas ficam assistindo? Aí eu fico assistindo, perguntando como é que pessoas possam assistir essas coisas. Aí minha esposa não aguenta. Ela diz, eu vou embora, não quero assistir mais. Mas eu acho interessante as doidices que passam na televisão. Por isso, eu não tenho em casa, porque para não gastar tempo. Aí ele se levantou e uma moça, missionária, me pergunta, esse versículo significa o quê? Ela citou esse versículo. Aí ele, não sei o quê, porque isto, porque aquilo, ele desconversou e falou sobre outra coisa, porque não tem explicação. Não tem explicação, porque o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quem consegue explicar isso sem entender a aliança? Ninguém. Mas quando nós entendemos a aliança, e quando nós entendemos as grandes mudanças que aconteceram do povo do Antigo Testamento para o povo do Novo Testamento, nós sabemos o que Paulo está dizendo aqui, porque no Antigo Testamento, se você era filho de uma pessoa crente no povo de Deus, e uma outra pessoa descrente que não estava no povo de Deus, você estava em maus lençóis, você não era santo, você não fazia parte do povo de Deus. Você não tinha direitos, porque você vinha de um casamento misto. Você se lembra, depois do exílio, que eles até tiveram que fazer um juramento de mandar embora as esposas estrangeiras? Porque isso suja, isso polui, isso compromete a pureza do povo de Deus. E os filhos não têm um status seguro no povo de Deus se vêm de um casamento misto. Não é verdade? São imundos. E agora nós chegamos no Novo Testamento, e pela primeira vez na história é possível ter um casamento misto
sem isso ser a consequência do pecado da parte crente. No Antigo Testamento é só pecado isso. Mas no Novo Testamento é possível ter dois descrentes, um se converte. Agora tem um casamento misto, mas não é por causa do pecado do crente. Ok? O casamento misto é a consequência da conversão, não é um pecado depois da conversão. E como ficam os filhos então? Bom, nesta nova situação, Paulo diz, veja bem, tendo um crente, Deus santifica o lar inteiro, considerando o lar como o lar da aliança, a tal ponto que até aquele marido descrente, querendo ou não querendo, ele está numa casa, que esta casa está separada para a glória de Deus. Não é que esse marido incrédulo tenha uma santificação, alguma obra do Espírito Santo para santificar a ele. Não, é uma santificação no sentido de esta casa é separada do mundo e agora é considerada uma casa que está debaixo do âmbito da aliança. E o marido descrente está pegando carona nisso. Ele tem um privilégio de estar vivendo debaixo da influência de uma família pactual agora. E os filhos não são mais imundos, pactualmente falando. Eles são santos. Eles pertencem ao Senhor. Então, Deus, também no Novo Testamento, chama seu povo, sua congregação pactual, a adorá-lo. E nós chegamos em Hebreus 12. Hebreus 12, nós temos ecos do Salmo 50 aqui. E também daquilo que aconteceu lá no Monte Sinai, lá em Êxodo. O apóstolo fala o seguinte: tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo e a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vede que não rejeiteis ao que fala. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente e com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Lá em Salmo 50, nós temos esses mesmos elementos. Temos um Deus que é um fogo consumidor, que vem julgar o seu povo. E ele vem falar com o seu povo no âmbito pactual, exigindo deles um culto que é devido, um culto santo, um culto que tem outras traduções, tem outras palavras. Aqui diz, sirvamos a Deus agradavelmente, mas tem outra tradução que talvez um pouco melhor. De modo agradável, né? De modo aceitável. E nós temos então aqui um contraste. No Antigo Testamento já era necessário obedecer à santa convocação do Senhor. Quando Deus reuniu seu povo diante do monte, que estava fumegando, e tinha relâmpago e trovões, e tinha a presença dos anjos também. Quando Deus convocou o povo, quem ousaria dizer, não, a gente tem outros compromissos hoje, Deus, a gente vai ficar em casa. Talvez só papai vai, mas a mãe e os filhos têm outra coisa a resolver, fazer algumas compras e passear no shopping. Então, não, Deus chamou o seu povo. Ai daquele que não vinha, que não obedecesse. Então, se naquela época foi impensável desprezar a santa convocação, quanto mais hoje. Nós temos que entender isto, que no culto neotestamentário, o culto de hoje, da igreja de Deus hoje, a congregação do Senhor, o templo do Espírito Santo está reunido. Deus vem falar com o seu povo. É um encontro pactual entre o Deus do universo e o povo pelo qual seu filho derramou seu sangue.
Isto é um culto. E quando Deus convoca, ai daquele que não aparece. Se no Antigo Testamento você morria baseado no testemunho de 2 ou 3 testemunhas, de quebrar a lei de Moisés, quanto mais aqueles que não querem ouvir a voz de Deus hoje. Porque ele é um fogo consumidor também no Novo Testamento. Sabe que eu estive falando com um pastor, que agora é um pastor reformado, mas antes ele era um pastor que não conhecia as doutrinas da graça. Eu estava conversando com ele, ele disse, uma das coisas que mudou para mim foi a reverência no culto, porque nós não tínhamos noção de que o culto era encontro com Deus. Para nós, era nos encontrar com nossos amigos em Cristo e cantar juntos e nos alegrar juntos e tal. Não tinha reverência. E nós não sentimos, ele disse, nós não sentimos a presença de Deus como nós sentimos hoje. Hoje, quando nós cultuamos a Deus, quando nós estamos reunidos em culto solene, nós sentimos que estamos na presença do Santíssimo. E mudou tudo. Mudou a reverência, mudou a nossa postura, mudou aquilo que nós buscamos do culto, porque agora nós sabemos que nós estamos em diálogo santo e pactual com nosso Deus. Sabe que na tentativa de reformar a igreja brasileira, nós reformados, nós temos escrito muito sobre o princípio regulador, que só pode fazer aquilo que Deus diz, que é certo. É um princípio da reforma, que o culto, quem define os termos de como nós vamos ter comunhão com Ele no culto solene, é Deus. Ele é o grande rei, nós somos os reis vassalos. Ele que determina, Ele que dita as normas. Você pode imaginar aquele rei vassalo que foi subjugado e vai ter aquela cerimônia quando ele vai receber do grande rei vitorioso a lista de deveres dele e também a lista das promessas de proteção. E imagine que aquele pequeno rei que foi vencido, ele vai chegar lá tudo, tá, não, veja bem, vamos fazer a seguinte, não, vamos mudar isso, não, você fica aqui, sentado aqui, eu vou subir aqui, não, fica ali embaixo, porque eu quero cantar alguns cânticos para você. Rapaz, ele nem ousaria, ele vai chegar, ele vai se colocar com o rosto no pó, ele vai esperar a palavra. Tremendo. É um absurdo. O povo tenta definir o culto conforme a imaginação do homem. Então, o princípio regulador, graças a Deus, foi uma coisa redescoberta na reforma, que é muito importante. Mas eu quero dizer o seguinte, não adianta nada promover o princípio regulador ou exigir o princípio regulador seja aplicado se o povo não sabe o que é um culto. Se o povo não entende que no culto a igreja está diante da presença do Santíssimo, que é um encontro entre Deus e seu povo, entre Jesus e sua noiva. Se isso não tem na cabeça, você pode falar toda a vida sobre princípio regulador, mas eles vão pensar, mas por quê? Eu não entendo, por que a gente quer ter nossa festa religiosa, a gente quer nos alegrar no Senhor e cantar e apresentar e tal, e por que de repente aquelas regrinhas, isso limita e tal? Eles não vão entender. Eles precisam primeiro de enxergar qual é o caráter de um culto. Deus com seu povo. E só assim, só então, eles terão condições de entender a necessidade do princípio regulador. E eu até diria que nem vai ser necessário debater muito sobre o princípio regulador, quando eles entendem o que é um culto. Eu acho. Então, algumas objeções à participação das crianças no culto solene. E eu digo objeções, mas de fato eu só vou falar sobre uma objeção, por razões de tempo. As crianças não entendem. Não é algo no seu nível. Hoje em dia nós temos
a bênção de ter no meio evangélico tantos psicólogos, e todos eles sabem muito bem o que é adequado para cada faixa etária. Eles nos asseguram que realmente criança não é bom para criança o culto para o adulto. Tem que ter outra coisa. E às vezes, eu não sei se às vezes, mas alguém poderia, por exemplo, se referir a Neemias 8, para até apoiar esta ideia de que crianças não têm como fazer parte, porque eles não entendem. Lá em Neemias 8, verso 1 até 3, nós lemos o seguinte: Então todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Aqui, depois do exílio, eles estão implementando de novo aquela ordenança de Moisés, da leitura da lei inteira. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir, com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Todos os que podiam ouvir com entendimento e todos os que podiam entender. Então, isso é aqui o texto prova para cultinho das crianças, não é verdade? Tem aqui. Eles não podem entender, então tem que ter fantoche, pula-pula e pintar com os dedos para as criancinhas no cultinho, porque está dizendo aqui, só os que entendem. Bom, vamos avaliar um pouco mais antes de tirar esta conclusão. Em primeiro lugar, a palavra aqui, que a congregação é ha-kahal. E esta palavra já encontramos. É uma palavra que no Antigo Testamento inteiro se refere à igreja, ao povo, incluindo também os pequeninos. É a congregação. Em segundo lugar, a palavra entendimento é uma palavra que não está se referindo à capacidade de conversar num nível de PhD, mas é uma palavra que tem a ver com discernimento, ter a capacidade de discernir aquilo que está sendo dito. É uma palavra que no livro de Provérbios é uma palavra usada quando o pai lá em Provérbios, o professor, o mestre, está inculcando no seu filho, no seu aluno, a necessidade de que ele esteja discernindo o bem e o mal, o caminho da vida, o caminho da morte. O que é obediente, o que não é. O que é apropriado, o que não é. E isto não é coisa que só pessoas acima de 12 anos conseguem fazer. Nós não temos tempo, mas lá em Isaías 7 e Isaías 8, você se lembra daquela profecia, o menino vai nascer, e antes que ele tenha condições de rejeitar o mal e aceitar o bem, escolher o bem, aí vai chegar que seus inimigos serão derrotados, lá em Isaías 7. E lá em Isaías 8 fala sobre um menino que vai nascer, e antes que ele tenha condições de gritar, meu pai, minha mãe, aí vai se cumprir a profecia. Então, são referências não a adolescentes, mas às crianças que têm uma mínima capacidade de comunicar e de entender e discernir o conteúdo. E o que eles têm que discernir? Eles têm que discernir filosofias e lógica? Não. Eles têm que entender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Veja lá em Neemias 10, verso 28. E o resto do povo, sacerdotes, porteiros, cantores, netinins, e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. Essa palavra, mais uma vez, aqui, é algo que tem a ver com discernir.
os pais, as mães, os filhos, as filhas enxergaram que é errado viver com pessoas incrédulas, pessoas que não são santas. Até uma criança pequena pode entender isto. A Confissão de Westminster fala sobre a necessidade que o culto seja praticado, a participação do culto seja com atenção e seja com inteligência, com entendimento. A leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra, a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência ou com entendimento. O cantar salmos com graças no coração. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que quando eu estou enfatizando o culto sendo culto pactual e que compreende todo o povo, incluindo os bebezinhos, eu não estou dizendo que é um pecado ou uma lei farisaica que até o recém-nascido tem que estar lá um momento inteiro. Não, se um bebê vai atrapalhar a consciente atenção à palavra de Deus, porque está gritando e ninguém pode ouvir o pastor, com certeza é adequado tirar aquele bebê do local do culto. Mas eu acho uma coisa linda quando tem todo o povo de Deus reunido, todas as famílias, incluindo os bebezinhos, diante da presença do Senhor da Aliança, tem o povo da Aliança, as famílias da Aliança. Isso é bíblico, dentro das condições que as pessoas têm. Agora, as crianças pequenas têm como ouvir a palavra pregada, têm como ver a palavra visível no sacramento com inteligência. A Bíblia não apenas está exigindo uma mera presença, assim, marcar a presença no culto, isso é suficiente. Não. A Bíblia quer que o povo de Deus inteiro esteja com entendimento cultuando. E uma criança de 3 anos pode discernir muita coisa. Se eu subir no púlpito, na igreja, de bermuda, com prancha de surf, qualquer criança de 3 anos na igreja, onde eu sou pastor, onde eu sou membro, vai dizer, pastor, está errado. Não pode. Ele vai saber muito bem que não é adequado isso. Não precisa de ser adulto para saber disto. A criança pode entender o que é reverente, o que não é reverente. Quando o pastor fica falando coisas inapropriadas, a criança pode perceber, às vezes, muito melhor do que adultos. Se o pastor fica dizendo, por exemplo, do púlpito, então o pecado é muito bom, nós temos que pecar muito. Qualquer criancinha que é criada no Senhor vai dizer, está errado isso. Tem discernimento das coisas básicas. Quando o pastor fala que Jesus perdoa, Jesus nos lava da culpa dos nossos pecados. Qualquer criança pequena entende isso quando essa criança é ensinada em casa. Então, muito depende do ensino desta criança, que esta criança está recebendo em casa, da capacitação que os pais estão dando à criança. E também uma criança pequena tem como cantar salmos com graças no coração. Pequenas criancinhas. Como o Salmo 8 fala, que da boca dos pequeninos ele tem ordenado sabedoria ou louvor. Então não deixe os psicólogos arrancarem os filhos da aliança do culto solene. Agrada a Deus que eles estejam presentes. Agora, as crianças pequenas não entendem tudo. Mas o culto pactual também tem seu lado, qual a palavra? Pedagógico. Muito obrigado. Exatamente. Veja aqui, por exemplo, Deuteronômio 6. Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou. Aqui, depois de ter dado a lei, depois de ter falado aos pais que eles têm que crer estes mandamentos de Deus e também inculcar a palavra de Deus nos seus filhos, Moisés diz, ele espera que isso vai incitar ou fazer com que os filhos estejam perguntando. Então, o ensino da lei
entre outras coisas, deve produzir e levantar dos nossos filhos perguntas, que os pais então vão responder. Êxodo 12, 26. E quando vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer com este culto? Aqui fala sobre a guarda da Páscoa, que é a Santa Ceia do Antigo Testamento, é um sacramento. E, mais uma vez, veja como um elemento de culto, Deus está, por meio de Moisés, esperando que isso vai fazer surgir perguntas dos filhos. Se os filhos estão no outro quartinho pintando com os dedos, ou brincando cadeiras musicais, como eles vão perguntar? Mas eles presenciaram o sacramento. Eles ouviram a lei e queriam aprender mais. Eles presenciaram e viram o sacramento e perguntaram, querendo aprender mais. Culto também tem o seu aspecto pedagógico para os bebês no povo de Deus. Êxodo 13, 14, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo que isto, responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou do Egito da casa da servidão. Aqui fala sobre a prática cerimonial no Antigo Testamento de redimir o primogênito, os primeiros animais que abriram o ventre e foram sacrificados a Deus, e os primeiros seres humanos que abriram o ventre foram redimidos com pagamento. Isso foi uma coisa pedagógica, que Deus estava lembrando a matança dos primogênitos lá no Egito. Mais uma vez, um ato que tem a ver com culto a Deus tem que fazer surgir perguntas. E Josué 4, verso 6, mesma coisa. Colocar as pedras do memorial da travessia do Jordão tem que fazer surgir perguntas. Isso faz parte do culto no Antigo Testamento. Então, a Bíblia entende o culto da igreja como sendo um encontro santo e solene entre o povo de Deus com o Deus do povo. E neste diálogo pactual vai ouvir coisas e vai ver coisas. Os pequenos membros da igreja vão ver e ouvir coisas que eles não vão entender completamente. Então eles vão perguntar. Isso faz parte da forma que Deus desenhou as coisas no culto. E o culto pactual, então, do povo pactual, acontece no contexto de uma vida conforme Deuteronômio 6, porque acontece no contexto de famílias onde os pais estão sempre inculcando a palavra de Deus nos seus filhos, sempre estão explicando, buscando em oração e pelo ensino o crescimento dos seus filhos. Em Deuteronômio 6, 4 até 9, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, quais palavras? As palavras da lei, da aliança, estarão no teu coração. E, uma vez que você já crê, então as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A vida do povo pactual, na família pactual, era uma vida encharcada, as palavras certas, cheia até transbordar com o ensino da palavra de Deus. Esses versículos nos condenam, porque nós, hoje em dia, deixamos nossos filhinhos no cultinho, e durante a semana, quando nós nos levantamos, é a televisão. E quando nós nos sentamos, é a televisão. E quando nós vamos dormir, é a televisão. E nós atamos não a palavra de Deus em nossa mão, mas nós atamos a internet em nossa mão. E como frontal entre os nossos olhos, nós não temos a palavra de Deus, mas nós temos, mais uma vez, o divertimento e o entretenimento que o mundo está nos oferecendo. Nós estamos tão ocupados em nos divertir,
que nós não tomamos tempo para ensinar os nossos filhos. Nós não temos tempo. E nós não escrevemos nos umbrais da casa, nas portas, mas nós temos em nossas casas. Veja o quarto de muitos adolescentes evangélicos de hoje. Tem pôster de, não sei, tal herói de esporte ou tal herói da música, mas coisas santas, coisas que fazem me lembrar da palavra de Deus e do serviço de Deus, são bem raras. Falando sobre esse argumento que a criança não entende, então melhor a criança não estar, deixe-me dar o exemplo de um casamento. Um casamento é algo real que acontece, não é uma brincadeira. Um homem e uma mulher entram e eles saem diferentes, porque eles foram unidos em santo matrimônio. E quando é tio fulano e tia Beltrana, nós queremos que os sobrinhos estejam lá para presenciar e para ver, nós achamos importante. E as crianças menores nós explicamos. Tio está casando com tia e tal, e as alianças significam isso. A gente explica. A gente quer que nossos filhos estejam presenciando este momento tão especial. Imagine aplicar os argumentos que eles usam na igreja para a criança não participar no casamento. Imagine no casamento dizer, veja bem, antes de começarmos, todas as crianças abaixo de 12 anos, por favor, podem sair agora. Vai ter o casamentinho agora, lá na outra sala. Aí lá na outra sala tem tia, oi crianças, tá, não sei o que, tá. Hoje é o casamento de fulano de Beltrano. Ótimo, então, veja bem, esse fantoche aqui é fulano. Oi, tudo bem, eu sou noivo. E essa é Beltrano, a noiva. Oi, sou noivo. Tá. Aí vamos fazer... Quem iria fazer alguma coisa dessa? As crianças têm que ver a realidade na outra sala, não ver uma doidice dessa, de ver um casamento por fantoche. Mas o que é absurdo num casamento? Quanto mais absurdo quando o Deus do universo está se reunindo com o seu povo. Jesus que derramou sangue para salvar as suas ovelhas, também os pequenos cordeiros. Ele vem falar com o seu povo e nós dizemos, um momento Jesus, não falei ainda não, porque nós temos que tirar os cordeiros primeiro. Não podem ouvir Jesus, não. Vão ver os fantoches em vez de ver a realidade. Um absurdo. O perigo da não participação das crianças no culto solene. Nas igrejas reformadas, que são oriundas da reforma continental, tem a forma de batismo que foi revisada pelo grande sínodo de Dort, em 1618-1619. E aquele grande sínodo pegou formas já que estavam já em uso e eles fizeram uma revisão. Foi aquele grande sínodo que também falou contra os erros dos arminianos. E no início da forma de batismo, em todo batismo, em toda igreja formada no mundo inteiro, nos últimos 500 anos, quando alguém vai ser batizado como criança, essas são uma das primeiras palavras que são faladas no culto. Tanto nós, como nossos filhos, somos concebidos e nascidos em pecado. Por isso somos sujeitos à ira de Deus. Não podemos entrar no reino de Deus se não nascermos de novo. A igreja batiza crianças, primeiramente confessando a realidade de que toda criança está morta em seus delitos e pecados. E que precisa do evangelho que é pregado e simbolizado e tipificado naquele sacramento. A água não é uma água católica romana que salva ex opera operato, pelo mero fato de fazer está feito. Não, é um sinal e um selo que aponta a necessidade de estar em Cristo, de crer em Cristo. Então, as igrejas da Reforma confessam, e eu acho que todos nós que amamos a fé reformada, não importa a nossa denominação, nós confessamos que também nossos filhos são pecadores. Salmo 51. Nasceram em pecado, foram concebidos em iniquidade. Se isso é verdade, se isso é verdadeiro, nossos filhos precisam de regeneração, não é verdade?
Agora, o que Pedro diz? Pedro diz, na sua primeira carta, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus. E um pouco mais tarde ele diz, esta palavra foi evangelizada a vocês. É a palavra pregada que Deus normalmente usa para fazer aquele milagre de regenerar corações mortos. A palavra pregada é o meio usual que ele usa. Então, pense sobre isto. Todos os nossos filhos, precisamos de regeneração. Sem um novo coração, nossos filhos vão morrer para sempre no inferno. Onde nosso filho pode conseguir um novo coração? Pela pregação da palavra, que o Espírito Santo usa para regenerar. Então, nós vamos, no momento quando chega a pregação no culto, que é o momento mais importante, quando o meu filho que nasceu em pecado, foi concebido em iniquidade, ele precisa de um novo coração, e quando vem o momento no culto, quando tem mais chance do Espírito Santo realmente chegar e regenerar o coração do meu filho, eu vou dizer, um momento, Espírito Santo, um momento, criança, vai para o cultinho aí com fantoche, porque agora o Espírito Santo vai fazer milagre, melhor você não estar aqui. Porque o perigo é que você talvez possa ser regenerado, e com um bom pai eu não quero isso não. Imagine, todos nós estamos morrendo. Todos nós temos um câncer, uma doença terrível, estamos morrendo. E de repente, o nosso presidente, ele descobre um remédio em algum lugar aí. Ele manda caminhões de remédios para nossa cidadezinha, e o prefeito recebe e vai ter a distribuição do remédio, e é um remédio só, você toma e você está bem. Aí todo mundo está morrendo, todo canto, pais, filhos, crianças, está uma praga mesmo, mas o prefeito está chamando todo mundo para distribuir os remédios. Aí lá, ele reúne todo mundo, tem aquela conversa, eu sou um bom prefeito, vejo que eu estou dando isso, não sei o quê, não esqueça de votar em mim, todo jeito. Tá bom, vamos distribuir o remédio. Aí tem aquela solenidade, e chega um momento quando nós vamos receber o remédio, porque nós precisamos desse remédio para viver. E quando é para distribuir o remédio, diz o prefeito, todas essas crianças abaixo de 12 anos, é melhor saírem. E vão, para outra sala, onde vão brincar de receber remédio. Você como pai, eu tenho 5 filhos. O que eu faria? Se alguém está dizendo que meus filhos têm que sair e não receber aquele remédio que faz a diferença entre a vida e a morte, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, de jeito nenhum, eu fico aqui. Tem que me matar primeiro, antes de me obrigar a mandar meus filhos embora para morrerem. Seria um absurdo. E este absurdo acontece repetidamente, domingo após domingo, em quase todas as igrejas do nosso país. Mas sabe alguma coisa? Por quê? Eu vou dizer, porque em muitos cultos não tem remédio nenhum que está sendo distribuído. Então não faz diferença. Eu vi uma liturgia recentemente na internet de uma certa igreja, uma igreja que até tem padrões que parecem reformados. Aí tem um momento da pregação, é chamado de reflexão pastoral. Dá nojo ler alguma coisa dessa. Reflexão pastoral. Então, eu estava refletindo e meditando. Então, aí cita uma poesia, cita um artigo na Veja, cita um filósofo, uma reflexão pastoral. A igreja não precisa de reflexão pastoral. A igreja precisa da viva pregação da palavra de Deus, o evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aquela palavra que esmiuça a pedra de corações que são duros como pedra. E quando não tem isto, não é uma surpresa que eles mandam as crianças embora, porque o que está acontecendo no cultinho, aquele divertimento, também está acontecendo no culto. É só divertimento bobo. Não tem palavra nas igrejas de hoje. Mas vamos
imaginar que estamos nas igrejas que têm pregação. E nós queremos viver conforme os padrões bíblicos. E nós queremos ter um culto pactual. Como nós vamos fazer? Quais são algumas sugestões práticas para os pais? Em primeiro lugar, muito importante, o ensino em casa. Seus filhos vão aprender reverência no culto, aprender reverência nos exercícios de piedade que acontecem na sua casa. Seus filhos aprendem, meus filhos começam a aprender a juntar as mãozinhas e fechar os seus olhos, desde o momento que eles tenham condições físicas para fazer isto. Até meu bebê que tem uns March, April, May, June, July, August. Meu bebê que tem 5 meses. Às vezes já, quando nós oramos, nós pegamos as mãos dele e nós dizemos amém com ele. Nós começamos bem cedo. Nossos filhos, desde antes que eles possam raciocinar, eles estão acostumados a participarem no culto doméstico. Então, se uma criança não tem costume em casa, boa sorte na igreja. Se uma criança não sabe sentar por 5 minutos ou 10 minutos para ouvir uma leitura da palavra em casa, como ele vai conseguir na igreja? Seja uma família, Deuteronômio 6. Se você ama seus filhos, vende sua televisão. Não tem nenhum mandamento na Bíblia que diz que é pecado ter televisão. Também não é pecado ter uma arma. Mas é proveitoso? Ajuda a sua família muito. Vende sua televisão. E passe tempo com seus filhos, lendo histórias, lendo a Bíblia, lendo também histórias da história da igreja, por exemplo. Ou lendo qualquer literatura boa. Promove um ambiente propício para crescimento na palavra. Se você não quer vender, pelo menos desligue. E use, talvez, para seu filho. Veja bem, você tem meia hora por dia para assistir. E tendo assistido meia hora, o resto você vai fazer outra coisa. Sabe alguma coisa? Que crianças que passam muito tempo na televisão e na internet, quando eles não estão na televisão e na internet, eles ficam tudo, eu não sei o que fazer, eu estou entediado, não sei o que fazer. Mas criança que tem pouco acesso às coisas, um tempo limitado, é uma criança que é muito criativa. Você vai ver. Vai aprender a brincar, a ler e fazer muitas coisas. Quando nós abrimos demais a torneira da televisão da internet, a criança perde toda a inteligência, toda a criatividade. Controle o acesso ao computador, incentive a leitura. O diabo quer atacar a igreja, nós somos o povo da palavra, e o diabo quer impedir a leitura dos nossos filhos. Porque se os nossos filhos não têm costume de ler livros, também não vão ter costume de ler a Bíblia. E o diabo vai dizer, é um ponto para mim. Pratique uma piedade cristã e bíblica reformada. Quando eu falo reformado, não estou falando sobre uma denominação, estou falando sobre quando a igreja voltou para a Bíblia. Para mim, isso é ser reformado. Não é denominação tal, é seguir os princípios bíblicos que foram redescobertos na Grande Reforma. E mostre pelo exemplo como é bom e agradável crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se você não tem gozo, não tem alegria em crescer no conhecimento de Cristo, em passar tempo em oração e lendo a palavra com seus filhos e explicando a palavra aos seus filhos, se você não tem gozo nisso, se você faz talvez de vez em quando só por obrigação mesmo, seus filhos podem cheirar isto. Crianças têm uma capacidade incrível de enxergar e perceber hipocrisia. Quando você só faz por fazer, seus filhos sabem disso. Papai leu rapidamente porque depois tem um jogo na televisão. Ou papai chegou tarde porque ele
teve, eu não sei o que, fazendo isso, fazendo aquilo, chegou tarde, não, então não vamos orar hoje, deve orar amanhã. As crianças, então as coisas importantes para papai são divertimento, são outras coisas, mas a palavra de Deus só quando dá. Você está ensinando muita coisa aos seus filhos, com seu exemplo. Eu quero terminar com um exemplo de piedade prática, reformada. Vocês se lembram do príncipe Frederico, eu acho o nome dele, que mandou escrever o Catecismo de Heidelberg? Ele, na época da Reforma, no século XVI, ele começou a sentar com sua família, ler a palavra, cantar salmos com sua esposa na mesa. Aí o povo daquela época ficava zombando dele. Rapaz, que esquisitice é essa? Achava muito estúpido aquilo que ele estava fazendo. E também você, se você implementar uma piedade prática em casa, você vai talvez apanhar muita zombaria. Mas veja como é o padrão reformado das igrejas oriundas da Reforma, desde a Reforma, nos últimos 500 anos. Isso é só uma descrição da prática da família. Não estou falando sobre as orações e leituras particulares, estou falando sobre a família. Ao acordar, uma oração, agradecendo pela noite. No café, uma oração, agradecendo, pedindo bênção. Depois, leitura de alguns versículos. Muitos pais reformados leem alguns versículos de Provérbios de manhã. E depois conversam e falam, perguntam, indagam, perguntam sobre o que foi lido ontem. Agora, não por 45 minutos, porque criança pequena não aguenta. Mas conforme a capacidade das crianças e conforme a capacidade daquele dia. Almoço, uma oração agradecendo no início, depois uma leitura de um capítulo inteiro da Bíblia, cantar ou citar um salmo juntos, pelo menos um, e depois uma outra oração pedindo uma bênção sobre a tarde. No jantar, antes de uma oração agradecendo, pedindo uma bênção, depois uma leitura de um outro capítulo. Muitas vezes as famílias fazem um capítulo do Antigo Testamento no almoço e Novo Testamento no jantar. E depois oração. Ao dormir das crianças, muitas vezes ou mãe ou pai lê ou conta uma história bíblica, uma narrativa da história da redenção. E depois orar com as crianças, incluindo o pedido do perdão pelos nossos pecados cometidos durante aquele dia e pedido proteção durante a noite. E ao dormir do casal, ler um capítulo da Bíblia e também uma oração do casal, especialmente rogando a bênção de Deus sobre o casal, o relacionamento, e sobre a criação dos filhos. Isso não é uma regra que tem que ser assim. Estou apenas descrevendo como é a prática normal nas igrejas desde a Reforma para uma família pactual. E isso é encorajado pastoralmente. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tive uma visita pastoral, que também pastores são ovelhas, precisam de pastoreamento. E o presbítero e o pastor que me visitaram perguntaram, eles visitam uma família inteira, e perguntaram, você está orando com sua esposa? E naquela época eu estava trabalhando muito no pastoreamento aqui em Recife, chegando muito tarde à noite das visitas, das reuniões, e muitas vezes minha esposa estava dormindo já. Aí eu dizia, não, eu chego tarde, e muitas vezes então não dá para a gente orar. Aí eles me reprovaram. Graças a Deus que eles me reprovaram. Pastor, isso não é bom para o seu casamento. Então você tem que achar uma forma de orar com sua esposa diariamente. Ter esse momento de oração e de leitura da palavra como casal, não somente em família. Está vendo aqui a prática, que também é a prática da minha família. Tem muita leitura, muita oração durante o dia inteiro. Mas eles disseram, isso não basta não. Então, graças a Deus que eu fui pastoreado e eu disse, obrigado, irmãos, e eu mudei. E agora eu voltei para ler e orar com minha esposa. Bom, com esse tipo de vida, você vai ter poucas dificuldades em levar seus filhos para o culto solene. Porque eles vão viver a semana inteira debaixo da influência da palavra de Deus. A semana inteira, a vida diária vai girar em torno do culto a Deus.
Então, quando ele chega no domingo, vai ser natural para estar com o povo inteiro fazendo isso. Vai ser uma coisa legal, porque agora estamos fazendo com todo mundo. Mas quando a criança não está acostumada a isso, vai chegar lá, que isso? Tá? Eu estou acostumado a jogar o Game Station, ou não sei o quê, o PlayStation, videogame, a semana inteira, de repente eu tenho que ficar ali e tal, no culto. Então, muito depende do ambiente espiritual da casa. Se tem o cheiro de Cristo ou se tem o cheiro do mundo. Eu vou terminar aqui, porque passamos o tempo. Nós temos tempo para uma pergunta rápida. Agora há pouco a mídia e as revistas colocaram um projeto do Estado concernente à proibição de palmadas na criança. Ao Estado querendo intrometer-se na disciplina dos nossos filhos. O que a palavra de Deus diz, ou como o Senhor nos aconselharia diante desta posição que estão querendo agora implantar nas famílias, que a criança não pode ser disciplinada? Ok. Eu vou ser bem resumida, porque nós não temos tempo para entrar nos detalhes. O governo não está entendendo o seu papel, que é de manter a justiça e a ordem na sociedade e permitir que as pessoas possam viver suas vidas. O governo está querendo se tornar o árbitro de todos os aspectos da vida, incluindo dentro da própria família. Então, o governo está excedendo e ultrapassando os limites que Deus deu. Romanos 13 fala sobre as atribuições do governo, que tem a espada para esse fim de manter justiça. Quanto aos nossos filhos, o Estado entende, no fundo, que ele tem mais condições de criar nossos filhos do que nós. Então, o Estado já passou a lei recentemente para tirar os nossos filhos com 4 anos. E nós temos agora que entregar nossos filhos ao Estado com 4 anos. Os psicólogos e as pessoas, os estudiosos, dizem que os primeiros 5 anos são os mais importantes, porque você está formando o caráter da criança e está transmitindo os valores à criança nos primeiros 5 anos. E o Estado entrou no âmbito da família, porque isso é direito da família, dos pais, para transmitir os valores. E o Estado disse, não, o ano 4 e o ano 5 é nosso. E daqui a pouco vai ser 3. Porque o Estado quer transmitir os valores dele. E quais são os valores? Bom, homossexualismo e todo tipo de perversidade que a Bíblia não ensina. Então, isso é um ataque contra a família cristã. Quanto à disciplina bíblica também, o Estado tem a ideia de que qualquer disciplina é violência. E coloca tudo, dar um soco numa criança ou dar uma palmada é a mesma coisa para o Estado. Esta lei vê tudo como violência contra a criança. Se você crê no Senhor Jesus, se você tem filhos e você realmente crê no Senhor, você tem que tomar sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo até a morte. E você não pode deixar de disciplinar seus filhos. A Bíblia diz: quem deixa de disciplinar seus filhos odeia a alma deles e quer que eles vão para o inferno. Então, a disciplina cristã nunca é feita com raiva, nunca é feita para machucar a criança, mas faz parte da disciplina bíblica usar, quando fica ardendo aquela dor, para ensinar aos nossos filhos que desobediência dói. E a Bíblia fala claramente lá em Provérbios que meras palavras não são suficientes. Então nós temos que contar o custo. É possível que nós sejamos presos por ter a vontade de criar nossos filhos conforme a palavra de Deus. Em amor. Lá na Suécia se chama? Alguns anos atrás já, uma menina de uma família evangélica na escola, e na conversa ela disse, não, ontem eu recebi uma palmada porque eu errei e tal. Ela achava normal. Ela não voltou da escola. O conselho tutelar chegou, pegou ela e nunca foi vista de novo pela família. E a família fugiu para não perder os outros filhos. Então,
nós vamos ver que vai ser, no futuro, muito mais difícil seguir a Cristo em nossa sociedade.